Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Que bom estarmos aqui para vivermos essa tarde de adoração, de abertura do nosso coração para a obra de Deus na nossa vida, não é? Porque a obra de Deus na nossa vida nos torna pessoas melhores, nos ajuda a vencer as dificuldades, a superar os nossos defeitos, as nossas fraquezas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Por isso o tema desse encontro, a cura e a conversão da alma. Às vezes, nós entramos num contexto assim, de buscar a cura pela cura. Nós ficamos assim, as pessoas cada vez mais nos tempos de hoje, né, vivem isso, sempre atrás de cura, sempre atrás de um entretenimento, sempre atrás de alguma coisa nesse sentido, né, como se a fé tivesse virado um bem de consumo, uma experiência de entretenimento. E não, na teologia bíblica, a cura, mesmo no Antigo Testamento e sobretudo no Novo Testamento, a cura que Jesus realiza na nossa vida é um sinal. A cura está sempre a serviço de algo maior na nossa vida. Não é a cura pela cura. A cura que Jesus realiza no nosso coração, na nossa vida. A cura que Jesus realiza na nossa história. Quando realiza uma cura física, uma cura de uma doença, de uma enfermidade, Ele o faz para que nos tornemos pessoas melhores. Ele o faz para que cresçamos na fé, para que amemos mais. E assim, a cura é um sinal da presença de Deus na nossa vida, é um sinal de que aquilo que Ele nos chama a viver é verdadeiro. E por isso nunca devemos buscar a cura pela cura, mas sempre a cura a serviço da conversão, a serviço da mudança de vida, a serviço de uma fé maior, de um amor maior, de uma entrega maior da nossa vida a Deus. Acontece às vezes de pessoas ficarem assim, ansiosamente atrás de curas, e depois quando elas recebem, quando elas alcançam aquela graça, elas abandonarem a igreja, elas abandonarem os sacramentos, porque ela estava atrás daquela cura e quando ela recebe, pronto. Já conseguiu o que queria. Acontece muito isso, muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que possamos imaginar. Então hoje, esse encontro, como qualquer outro encontro, nós nos abrimos àquela cura que Jesus quer realizar no nosso coração, sobretudo. Aquela cura profunda que Jesus quer realizar dentro de nós, sobretudo. Mais até do que a perspectiva de curas físicas, aquela cura dos traumas, das dores profundas, que Jesus sempre quer realizar em nós, mas para que nos tornemos pessoas melhores, para que nos convertamos, para que nos tornemos pessoas santas. A cura precisa sempre estar a serviço da santidade. A santidade. Jesus nos cura para nós nos tornarmos santos. Jesus nos cura para nós aprendermos a amar. Nós temos dificuldade de amar. Veja, o amor vivido do ponto de vista meramente humano, você não precisa ser cristão para isso. Eu conheço muitas pessoas, sempre digo isso, conheço muitas pessoas que são de outras religiões, que nem são cristãs, que são pessoas muito boas, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas que, da perspectiva humana, são pessoas amorosas, pessoas que amam. Mas nós somos chamados a amar com o amor de Deus as pessoas. Nós somos chamados a sermos misericordiosos. Nós somos chamados a amar o inimigo. Jesus disse, olha, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E para isso, nós precisamos da graça de Deus. Isso é santidade. São Paulo disse, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é santidade. E a cura que Jesus realiza no nosso coração é para isso.
para que a gente viva assim. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele disse 7 palavras, né? As 7 palavras de Cristo na cruz. E uma das primeiras palavras que Jesus falou, se não foi a primeira, acho que foi a primeira até, dessas 7 palavras que Jesus falou na cruz, crucificado, ele olhou para baixo, viu seus algozes, viu aqueles que conspiraram para que ele fosse ali crucificado e morto, e ele emitiu essa palavra: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Gente, isso é amor. Isso é amor. Quem faz isso? Quem pede o perdão para aquele que está te batendo, para aquele que está te ferindo, para aquele que está te maltratando? Você pede a justiça. Não é assim? Quando alguém bate, quando alguém fere, quando alguém está te causando uma injustiça, nós nos revoltamos, a gente fica indignado e muitas vezes clama aos céus a justiça daquilo que estamos sofrendo. Mas Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é amai como os pagãos amam, como todo ser humano é capaz de amar por suas próprias forças, a gente amar quem gosta da gente, a gente amar as pessoas que são boas, a gente amar as pessoas com quem temos afinidade. Isso é assim mais ou menos fácil, mais ou menos natural. Mas o que Jesus nos chama é a essa santidade do amor de Deus na nossa vida, do amor de Deus, de pessoas que amam com o amor de Deus, de pessoas que vão além dos defeitos, das fraquezas, de pessoas que amam, que são misericordiosas. Como lá em Lucas 6, né? Que Jesus disse: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Perdoai e sereis perdoados, não julgueis e não sereis julgados. Uma boa medida vai ser colocada no seu colo, porque com a mesma medida com que você medir, você será medido. Aqui nós estamos falando desse amor. E aqui nós estamos falando de que existe em nós coisas, feridas, machucaduras, que precisam ser curadas para que nos abramos a isso. Muitas vezes uma pessoa pode ter boa intenção, e ela se converte, ela começa a seguir Jesus, e ela, foi despertado nela o desejo da santidade, o desejo de ser uma pessoa melhor, mas ela esbarra nos seus limites humanos, ela esbarra nas suas dores, nas suas fraquezas, nas suas deficiências. A gente esbarra, a gente quer amar, a gente quer ser santo, mas a gente esbarra na nossa mesquinhez, como somos mesquinhos, a gente esbarra nos nossos apegos, como estamos apegados a nós mesmos, como somos egoístas, como somos orgulhosos, como somos pessoas feridas pela vida, feridas pelas pessoas, como somos pessoas cheias de decepções, de frustrações com as coisas que vivemos, que passamos, e tudo isso vai ficando dentro de nós e nos impede de amar e nos impede de ser santos, embora queiramos. Claro, tem aqueles que nem chegaram no ponto ainda de querer. Mas aqueles que já chegaram no ponto de querer, mas esbarram nessas coisas. Esbarram nessas coisas. E as nossas feridas, as nossas dores, frustrações, machucaduras, vazios, rejeições, experiências de abandono, de maus tratos, as experiências da nossa história, elas tomam caminhos assim muito diferentes, conforme a nossa personalidade, conforme o nosso temperamento, sabe? Não é tudo igual, não é assim matemático. Como quem diz, olha, uma pessoa que foi ferida na infância, se sentiu rejeitada, né, foi abandonada, e vai acontecer isso com a pessoa. Não, as feridas tomam caminhos diferentes na vida de cada um. Os caminhos que as feridas tomam, os caminhos que os traumas tomam na nossa vida é muito diferente em cada um, depende da história de cada um, da personalidade de cada um, do temperamento de cada um reage a essas situações de uma maneira muito particular.
E nós precisamos olhar para essas coisas e ter essa intenção de pedir a Jesus que nos cure para que possamos amar com o amor de Deus. Que nos cure para que nos tornemos pessoas misericordiosas. Nos cure de tudo aquilo que atrapalha, que me impede. A cura interior é como aquele livro do padre Jonas Abib, né? Curados para amar. Jesus nos cura de tudo aquilo que nos impede de amar. De tudo aquilo que nos impede de viver o amor na nossa vida. E eu posso dizer para você, com toda a confiança que tenho no magistério da igreja, daquilo que a igreja ensina e sempre ensinou, até hoje ensina, que o sentido maior da nossa vida é o amor. Que ninguém consegue ser feliz se não corresponder a essa vocação de amar. A pessoa se torna uma pessoa infeliz quando ela não consegue viver o amor. E quanto mais verdadeiramente ela vive o amor, quanto mais solta ela está, solta, livre, quanto mais liberdade interior ela tem de amar, de não estar preso a si mesmo, não estar presa, quanto mais ela ama, mais feliz ela é. Essa é a necessidade mais visceral, a maior necessidade do ser humano. E sim, nós precisamos buscar toda cura que seja necessária para nós amarmos, curados para amar. Curados para amar. Isso é muito importante. E para isso nós temos que ter... Tudo começa com a certeza do amor de Deus na nossa vida. Que de uma forma geral, nossas dores, nossas feridas, elas estão muito ligadas à experiência da falta de amor na nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, de experiência de abandono, de rejeição, quando nós falamos de experiência de desamparo, pelas quais eventualmente passamos na nossa história, nós estamos falando da ausência da experiência do amor, que nos faz crescer, que nos transforma em pessoas melhores, que nos faz ser santos. A ausência dessa experiência. Aonde? Dentro de casa, na escola, na nossa vida, de uma forma geral, né? As pessoas que passaram pela nossa história, as pessoas que... E aí nós crescemos assim como uma experiência de vazio, vamos dizer assim. E a cura profunda, ela começa com uma certeza muito grande que o coração vai adquirindo do amor de Deus. Certeza do amor de Deus. A certeza que uma pessoa vai adquirindo de que ela é amada do jeito que ela é, de que ela é amada profundamente, de que ela é amada incondicionalmente. E isso nos liberta, assim, nos faz livres, nos faz pessoas maduras, amadurecidas, pessoas capazes de enfrentar os problemas da vida, pessoas capazes de enfrentar as injustiças da vida. A gente não tem como, todo mundo, a vida é assim, esse mundo é assim. A gente tem que lidar com injustiça, nós temos que lidar com perseguições, nós temos que lidar com gente que não gosta da gente, nós temos que lidar com gente que, se tiver a oportunidade de passar a rasteira na gente, vai passar, se tiver a oportunidade de furar o olho da gente, vai furar. Nós lidamos, somos forçados, queiramos ou não, a lidar com assim, grandes dificuldades, tribulações, provações, problemas que de repente chegam na nossa vida. Somos forçados a lidar com experiências assim muito fortes de decepção, sabe? Quando você se decepciona com a pessoa que você ama, se decepciona com alguém da sua família. E, rapaz, isso é parte da vida. E hoje a gente nota que as pessoas não sabem lidar com essas experiências. Experiências assim de rejeição, de abandono.
experiência de discriminação, quando você se sente discriminado por alguém, quando você se sente rejeitado por alguém, quando você se sente injustiçado por alguém. As pessoas hoje da sociedade que a gente vive, isso se agravou muito porque as pessoas são assim, meio assim, muito à flor da pele, tudo machuca, tudo fere. As pessoas não têm capacidade nenhuma de enfrentar esses grandes problemas da vida. Esses grandes problemas da vida. E quando uma pessoa fica cheia do amor de Deus, quando ela se sente amada do jeito que ela é, se sente amada por Deus, quando ela experimenta esse amor incondicional de Deus, sabe o amor incondicional? Tipo assim, não tem nada que você possa fazer de bom nessa vida que vai fazer Deus te amar mais do que já te ama. Nada, nada. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você deixa de fazer, não é uma recompensa. Quando você faz essa experiência de perceber que não tem nada de ruim que você possa fazer nessa vida que vai fazer Deus te amar menos. Porque Ele te ama. Ponto. Ponto. E você traz essa certeza na sua vida. E você vive isso. E você se sente amparado. Sabe o que é amparo? Não é amparo assim num momento ou no outro, experiência sensível, não. Amparo existencial. Você se sente amparado, você se sente seguro, protegido, de pé, firme, acompanhado. Você se sente como uma pessoa que nunca está sozinho. E você brota em você por causa do amor de Deus, por causa da experiência de Deus, porque me sinto amado por Deus, porque não tenho dúvida do amor que Deus tem por mim. Eu me sinto seguro, firme, forte para enfrentar qualquer coisa. Sim, quando as coisas vêm, quando vêm os abalos, quando me sinto abalado, né, balançado com as tribulações, com as dificuldades, eu sofro, eu choro, mas nada disso me destrói. Quem tem o amor de Deus na sua vida não é destruído por nada. Pode sofrer, que não tem, é inevitável sofrer, mas nunca é destruído. Ele não é destruído. Ainda que fique abalado por um tempo, fique golpeado, mas logo se levanta em Deus. Se levanta na experiência do amor de Deus. E é por isso que somos pessoas assim hoje em dia, tão coitadinhos, né? Coitadinho, coitadinho. Por que somos assim? Nós mesmos somos assim com a gente mesmo. E Deus não quer isso para a gente. A gente precisa fazer essa experiência forte do amor de Deus. Essa experiência forte do amor de Deus, ela tem a ver com certeza, não com dúvida, né? Dúvida, a palavra dúvida significa duas vidas. Se está tudo bem, eu tenho certeza que Deus me ama. Se não está, aí já não tenho tanta certeza. Quer dizer, eu dependo dos estímulos externos. Ora estou lá, ora estou cá. Depende do que está acontecendo na minha vida. Se eu consigo sentir a presença de Deus, eu tenho certeza do amor de Deus. Se eu não consigo sentir, já não tenho mais certeza. Dúvida, né? Duas vidas. Você depende. Não. Existe uma certeza que é sobrenatural. Existe uma certeza que nos é comunicada pelo Espírito Santo que habita em nós. É uma certeza que não se apoia nas razões humanas. É uma certeza que não se apoia nas sensações, nas emoções, não se apoia nem nos fatos externos. Como diz a Bíblia, que Abraão esperou contra toda esperança. Quer dizer, tudo do lado de fora dizia o contrário das promessas de Deus na vida dele, mas ele continuou esperando contra toda a esperança. Isso é certeza. Certeza sobrenatural. A certeza da fé é sobrenatural. Não é uma certeza que se apoia em razões humanas, em experimento científico. Não tem experimento científico. Não tem teste randomizado para o amor de Deus. É uma experiência que se apoia unicamente na obscuridade da fé. Fé obscura. A gente diz que fé é luz, mas são luzes obscuras. Tem um místico que diz que a fé são raios de trevas.
raios luminosos de trevas, porque é uma experiência obscura. E a base da fé, a base, a certeza basilar, fundamental. Quando você vai fazer um prédio, uma construção, uma casa, você tem a base, né? Você constrói ali sobre uma base, é preciso fazer uma sapata. Você já viu quando faz a fundação? Quando vai construir um prédio, faz a fundação, cava aqueles monte de buracos, coloca a ferragem, quer dizer, é a base, né? Quanto maior é o prédio, mais fundo tem que ser a fundação. Então, a certeza basilar, fundamental da fé é a certeza do amor de Deus. É uma certeza que precisa mudar a nossa identidade, sabe? Você entende o nível de certeza que eu estou falando? Quando você tem uma certeza na sua vida que aquilo interfere a sua identidade. Sabe o que é a identidade de alguém, né? A identidade é o eu, é o que faz você ser o que você é. É o eu da pessoa. É o eu, é aquilo que você é, aquilo que, sabe, uma certeza do amor de Deus que influencia a maneira como você se vê. Que muda a consciência que você tem de você mesmo. Muda seu nome. Por isso, quando uma pessoa se consagra, muitas ordens religiosas, quando aquele rapaz ou aquela mulher faz todo o processo, quando ele vai fazer os votos perpétuos, ele muda de nome. Ele muda de nome. Ele teve o nome de batismo e ele assume um nome novo. Né? Assume um nome novo, porque o amor de Deus muda o nosso nome. O nome na teologia bíblica é quem você é. O seu nome é quem você é. Por exemplo, Jesus mudou o nome de Pedro, né? Que não era Pedro, era Simão. Simão significa caniço agitado pelo vento, igual nós. Igual nós. Aí Jesus disse, não, você não vai ser mais caniço agitado pelo vento. Agora você vai se chamar Pedro. Tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Cefas. Tu te chamarás Cefas. Ele mudou o nome, mas não é fictício. Não é como alguém que talvez não goste do seu nome, né? Seu nome de batismo. Ah, meu pai me deu um nome muito feio. Depois que você fica adulto, você pode entrar com um processo na justiça para mudar o seu nome. Não é uma ficção, não é uma coisa externa. Quando Jesus mudou o nome de Simão para Cefas, ele estava dizendo, já era olha, você vai mudar, você não vai ser mais quem você é. E quando a gente tem essa certeza fundamental do amor de Deus na nossa vida, de que nós somos amados, muda tudo. Eu não estou aqui no plano da sensação, eu não estou aqui no plano dos sentimentos, eu não estou aqui no plano da experiência de amor sensível, eu estou aqui no plano da experiência do amor de Deus que muda a nossa identidade, que muda a maneira como você lida com os outros, que muda a maneira como você lida com os problemas da sua vida, porque muda, altera a consciência de si mesmo, muda seu nome. Eu não sei qual é o seu nome de batismo, mas seja qual for o seu nome de batismo, o seu nome, desde que você foi batizado, é amado de Deus. Esse é o seu nome, porque é quem você é. Este é você. Amado de Deus. Amado. Pobre? Com certeza. Cheio de defeitos? Com certeza. Cheio de pecados? Com certeza. Pecador? Com certeza. Mas amado. Amado. Nem meus pecados podem afetar, nem de longe, o amor que Deus tem por mim. Isso já é parte do nosso orgulho, né? Quem vive essa espiritualidade assim muito moralista, que acha que o que você faz ou deixa de fazer consegue afetar Deus. Deus não muda. Deus não muda. Quem somos nós para achar que vamos mudar Deus? A gente não muda Deus. Nada muda. Aquilo que Deus é, Ele é.
né? Então a gente precisa fundamentar a nossa vida, fundamentar a nossa história, fundamentar a nossa identidade nessa certeza do amor de Deus por nós, a ponto de mudar tudo. A ponto de mudar tudo. Quando uma pessoa faz essa experiência do amor de Deus, ela não é mais o coitadinho, ela não é mais aquela pessoa que toda cheia de baixa autoestima, ela não é mais aquela pessoa que anda cheia de complexo de inferioridade, ou cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia do domínio das preocupações. Não, porque algo mudou. Uma chave virou. Algo mudou. Mudou a maneira como ela se vê, então mudou tudo. Você entende isso? As pessoas carecem dessa experiência. Não há carência na igreja, nos movimentos da igreja, da experiência sensível do amor de Deus. Sabe, a experiência sensível, você tem um encontro, as pessoas choram, as pessoas são tocadas, tudo isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Deus se serve disso tudo. Essa experiência não está em falta. Em muitos movimentos da igreja, as pessoas se experimentam, fazem essa experiência sensível do amor de Deus. Essa não está em falta. Mas essa não é a experiência que nós realmente precisamos. Está em falta essa experiência. Pá, essa aqui, que muda tudo. Essa que faz você apoiar, escorar, fundamentar sua vida numa certeza. Por isso se diz que os santos eram e ainda são invencíveis. Isso não é prepotência, nem é arrogância. Um santo é invencível. É invencível. Invencível como assim? Ele não vai sofrer? Ele não vai morrer? Não, não é que ele não vai morrer. Primeiro que ele já morreu, né? No batismo houve uma antecipação da nossa morte. Nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo. Já somos vitoriosos. A sua morte biológica, quando ela chegar, ela vai ser uma confirmação daquela morte que já aconteceu no batismo, onde o nosso homem velho morreu e surge um homem novo. E por isso nós temos que buscar fundamentar a nossa vida nessa experiência. E aí, quando a gente fala dos nossos traumas, das nossas dores, a gente precisa pensar as experiências dolorosas da nossa vida, sem entrar aqui em muitos detalhes, assim, num psicologismo, vamos dizer assim, sem entrar, ficar pormenorizando qual tipo de ferida podemos enfrentar na nossa vida, podemos ter experimentado. Mas as feridas emocionais, as dores, as rejeições, desamparo, as humilhações, as coisas que nos marcaram, elas vão tomar alguns caminhos, como eu dizia, né? Então, às vezes, as experiências traumáticas de uma pessoa, as dores emocionais de uma pessoa, tomam, por exemplo, o caminho da depressão. Não estou falando daquela depressão que é um problema, por exemplo, um problema, sei lá, meio fisiológico, sabe? Uma coisa meio assim, talvez falta de um neurotransmissor cerebral, uma coisa assim mais biológica. Existe isso assim, é uma coisa mais orgânica que existe, uma doença assim como a dor de cabeça, claro, de uma outra ordem. Mas eu digo assim, pessoas que foram feridas e que não viveram a cura, isso não foi superado devidamente, às vezes essa ferida, essas experiências negativas lá na história, foi lá na infância, foi, sabe? Mas isso molda, digamos assim, molda a personalidade da pessoa de tal modo que a pessoa se torna depois uma pessoa deprimida. Sabe o sujeito que é deprimido? Deprimido, melancólico, assim, amargurado,
com traços assim de pessimismo, é a pessoa sempre pessimista, é a pessoa amargurada, deprimida, fechada. Isso existe. E às vezes isso decorre das experiências da nossa vida. Às vezes as nossas feridas tomam um caminho oposto da depressão. A pessoa não se torna uma pessoa vitimizada, melancólica, amargurada, não, pelo contrário, ela decide lidar com aquilo, em algum momento ela tem um start, decide lidar com aquilo, olha para as pessoas que feriram ela e diz, chega, não. E aí criam um muro, criam uma barreira e se tornam pessoas duras. Isso existe também. É o contrário, se tornam pessoas duras. Pessoas que não deixam ninguém entrar. E se tornam pessoas duras e superficiais. Se relacionam, são pessoas boas de conviver e tal, mas daqui você não passa. Você não, pessoas que não se dão a conhecer, têm medo da intimidade. A pessoa se torna dura. Tipo assim, ninguém vai me ferir nunca mais. Tipo assim. Mas isso num modelo mais ou menos inconsciente. Não totalmente inconsciente, mas também não totalmente consciente. Mas a pessoa faz isso. Como caminho, é como maneira que a pessoa, sabe, é como se fosse um recurso de inteligência emocional da pessoa, que acontece na vida dela. Outras pessoas, essas feridas emocionais tomam um caminho assim, meio parente da depressão, mas não é assim, não é depressão em si. Outras vezes toma esse caminho assim meio parente da depressão, da baixa autoestima. E são pessoas com profunda baixa autoestima, se tornam pessoas que não acreditam no próprio valor. São pessoas que não acreditam na própria beleza, são pessoas que não acreditam nos próprios talentos, são pessoas que estão o tempo inteiro adquirem essa forma de funcionar, sabe os padrões mentais? A forma como a gente funciona. Elas adquirem um modo de funcionar, de estar sempre tentando provar o próprio valor, ou estar sempre atrás de que todo mundo goste dela, buscando a estima dos outros, buscando a atenção dos outros. Deixam de ser autênticas, não conseguem falar não conseguem se posicionar porque tem medo que os outros não gostem dela. Às vezes até deixam de fazer a vontade de Deus, porque no fundo sabem o que Deus está pedindo, mas querem ficar de boa com todo mundo. Porque tem baixa autoestima. Isso tudo tem a ver com a falta da experiência do amor de Deus. Alguns vão dizer assim, não, mas não é falta do amor de Deus, a pessoa não experimentou o amor do pai, o amor da mãe. De fato, essas experiências traumáticas com pai e mãe são as que mais geram essas coisas. Só que a gente precisa entender uma coisa. Pai e mãe são instrumentos do amor de Deus. Uma criança faz a experiência do amor de Deus primeira na vida dela através do seu pai e da sua mãe. Sabia disso? Os pais, eles são instrumentos, é uma missão, é uma vocação ser pai e mãe. Uma vocação. Aonde que a criança vai fazer? A criança ali, o bebezinho, a criança, início da adolescência, aonde que aquela pessoa que está em formação vai fazer a experiência de que ela é amada do jeito que ela é? De que ela é amada incondicionalmente, de que ela não está sozinha, de que ela tem talentos, aonde? Em casa. Mas essa é uma experiência do amor de Deus, feita pela mediação dos pais. Então, essas coisas, essas imaturidades, depressão, baixa autoestima, dureza de coração, é falta da experiência do amor de Deus na nossa vida. Falta daquela experiência que eu estava explicando agora há pouco para vocês. Não do amor sensível, às vezes aquela coisa meio apelativa. Isso é muito superficial. É bom, mas é superficial. Outro caminho que os traumas tomam, que as dores tomam na nossa vida, são os transtornos de ansiedade.
Não vamos falar tanto de transtorno de ansiedade, vamos falar o que está por detrás desses transtornos, que é a insegurança, a pessoa que se sente insegura. Sabe o sujeito que é inseguro? Existem vários sintomas que mostram que uma pessoa é muito insegura. Por exemplo, quando ela é muito agressiva, quando ela não aceita ser contrariada, quando ela briga por qualquer coisa. Sabe a pessoa que é muito agressiva? Está se defendendo, no fundo ela se sente insegura. Essa sensação de desamparo. Quando uma pessoa experimenta o amor de Deus, ela se sente amparada, simples assim, ela se sente segura. Não é uma pessoa cheia de medo, o tempo inteiro medo do futuro, uma pessoa marcada por perfeccionismo, sabe? O perfeccionismo também tem ligação com a insegurança, a pessoa cria um monte de condições, tem que ser assim, 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 se não for assim, não tem se não for assim. A verdade não muda, a verdade do amor de Deus por nós. Então, os traumas, as feridas da nossa vida também tomam esse caminho da insegurança. A pessoa que está sempre inseguro, né? Aquela insegurança também que a pessoa perde a autenticidade, sabe? A pessoa perde a autenticidade, porque ela é muito insegura. Então, essa falta de amparo existencial, de você se sentir seguro. E a pessoa que se sente seguro, ela precisa de várias muletas para se sentir seguro. Então, ela às vezes desenvolve uma busca desordenada pelo poder, pelo prestígio, que é a forma dela se sentir segura. Inconscientemente, ela acha que se ela tiver poder, se ela tiver prestígio, se ela tiver muita grana, ela vai se sentir segura. Então ela vai colocando a confiança nela. O termo bíblico é esperança, né? Os salmos falam, né, de colocar a esperança em Deus. Ela vai colocando a esperança dela nos bens temporais. Prestígio, fama, poder, bens materiais, dinheiro. Às vezes a pessoa só consegue se sentir seguro se ela tiver um carro super caro, se ela tiver o celular de última geração, porque todo mundo vai ver que ela tem aquele aparelho e ela vai ter uma sensação assim de segurança. E a pessoa não percebe que ela está fazendo isso, que ela está colocando, que ela está se apoiando nessas coisas que vão passar. Nessas coisas que não têm raiz, nessas coisas que toda vez que a gente se apoia, toda vez que a gente se apoia nessas coisas, uma hora ou outra a gente fica sem chão. Porque tudo dessa vida, tudo dessa vida pode ser tirado da gente e um dia vai ser tirado. E você tem que apoiar a sua experiência de segurança, a sua experiência de amor, de amparo. Você tem que apoiar naquilo que não pode ser tirado de você, que é o amor de Deus, que é Jesus. Tudo pode ser tirado da gente. Quantas pessoas apoiam hoje, fazem essa coisa de apoiar a sua estima, sua autoestima, sua sensação de segurança no corpo. No corpo, né? Naquela situação assim de ser sarado, de ser o mais... Isso exige, não estou dizendo que todo mundo que pratica exercício faz isso, é evidente que não, seria leviano da minha parte. Mas estou dizendo que a gente vai criando esses mecanismos. A gente vai criando esses paliativos na nossa vida e vai apoiando a nossa consciência de si, a nossa consciência de valor próprio em coisas que, cara, vão passar. Você tem saúde? Que bom que você tem saúde. Mas uma hora você não vai ter. Você é bonito? Que bom que você é bonito, mas saiba que uma hora você vai ficar feio. Vai ficar velho, vai ficar feio, vai ficar careca, o peito vai cair. Ué, pô, não tem como. Não tem como. Você tem dinheiro? Que bom, que Deus, que ótimo que você tem recursos, mas você pode ficar sem dinheiro também. A gente pode perder a saúde, a gente pode perder... Tudo dessa vida a gente pode perder.
E se a sua vida não estiver estruturada, ancorada, sapateada, né? Sob a sapata do amor de Deus, do amor incondicional de Deus. Aí como que vai ser? E a hora que formos chamados? Já pensou? Uma hora todo mundo vai ser chamado. Como que vai ser a hora? A hora que você for chamado, a hora que você morrer, você vai estar diante de Deus. E você escorou, apoiou, fundamentou toda a sua vida em tudo, menos em Deus. E aí, como vai ser? Isso é quaresma, a gente tem que pensar nisso. Se tem um tempo da igreja, da liturgia da igreja, que a gente tem que pensar na morte, é na quaresma. Que vamos prestar contas a Deus, que vamos estar diante de Deus. Deus não vai olhar para você o dia que você morrer e vai perguntar se você fez isso, se você fez aquilo, se você fez aquilo. Ele não vai nem perguntar, né? Ele vai ver se o seu coração é dele, se você está ancorado nele, se a sua confiança é ele. Se você apoiou toda a sua vida na certeza do amor dele. Talvez ele pergunte, você acreditou no meu amor? Só quero saber uma coisa, você acreditou no meu amor? E apoiou tudo, e apostou tudo no meu amor? Talvez seja isso que ele vai perguntar para a gente. E não se você fez isso, se você fez aquilo, porque fez isso, fez aquilo, são as obras, né? Aquilo que vem da verdade da pessoa. Por isso São Paulo, tanto São Paulo como São Tiago, né? Essa questão das obras, né? As obras não é obra social, não é essas coisas não. É a obra, quer dizer, a obra significa que a fé não pode estar divorciada da vida. Não existe fé divorciada da vida. Onde aquilo que você crê se demonstra no modo que você vive, se demonstra nos seus valores, em que você apoia a sua vida, em que você fundamenta a sua vida. Essa coisa da baixa autoestima, sabe, gente? Nós somos hoje, na sociedade de hoje, no tempo que a gente vive, nós somos muito marcados pela baixa autoestima. Porque a sociedade criou esses valores, né? E aí quem não está assim em dia com esses valores da sociedade, acabam na baixa autoestima, né? O diabo tentou Jesus. Vocês se lembram das 3 tentações no deserto? Das 3 tentações, 2, o diabo usou a palavra se. Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Se és filho de Deus, joga-te desse cume aqui e os anjos vão te segurar. Como assim se és? É como se Jesus dissesse para ele, não, como assim se és? Eu não tenho dúvida disso. Você que está querendo semear a dúvida no meu coração. Não tem essa dúvida. Dúvida do próprio valor, a dúvida de quem você é. Quem é você? Quem é você? Se a sua resposta precisar passar muito pelas coisas que você tem, pelas coisas que você faz, cuidado. Pensa quem é você? Quem é você? Onde está o seu valor? Quem é você? Se a sua resposta tiver que passar muito pelas coisas que você tem, pelas coisas que você faz, a gente tem que abrir os olhos e pensar. Eu sou muito mais do que aquilo que eu faço e muito mais do que aquilo que eu tenho. Eu sou muito mais. O problema é mais complexo, porque eu sou muito mais, mas também sou muito menos do que aquilo que eu penso ser. E tudo aquilo que eu sei que eu sou mais é por causa de Deus e não por causa de mim. Então é isso, né? Nós temos que... Essas coisas, e aí os psicólogos trabalham muito com isso, né? Essas carências, essas dores, essas imaturidades que nós temos dentro de nós, às vezes ela se manifesta a partir de um gatilho na vida da pessoa. A pessoa, né, nunca teve ansiedade, nunca teve depressão, de repente ela vive uma situação e aquilo é um gatilho que traz à tona
coisas que estavam debaixo do tapete, mas estavam lá. E aí ela viveu uma coisa que no tempo que se chama hoje e trouxe à tona, né? E trouxe à tona tudo aquilo. Por isso nós precisamos de cura. Não sei se eu consegui passar para vocês a motivação de buscarmos a cura. E de nós entendermos que não podemos buscar a cura pela cura. Eu sempre repito aqui, quem faz muitos encontros aqui já me ouviu falar isso, né? Aquele modelo sofrência, né? Busca de cura interior baseado na sofrência. A pessoa parece que gosta, né? De ficar curtindo ali a fossa. Como é que é? A Ivana aqui, ó. Gosta de modão. A sofrência, quer dizer, as pessoas... Às vezes a gente fica assim, um monte de gente procurando cura, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e nunca pega o rabo. Não, você... Quem é que alcança a cura interior? Aquela que faz você se tornar uma pessoa segura, uma pessoa cheia de amor, cheia de vida, capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Quem quer melhorar como pessoa, não quem quer ficar chorando. Quem quer ficar se vitimizando. Quem quer ficar nessa autocomiseração uma vida inteira, ou até justificando seus maus atos, justificando seus vícios, seus defeitos, seus hábitos imperfeitos, a partir das coisas que viveu. Ah, mas eu fui criado assim, meu pai foi alcoólatra, não sei o quê. Entendeu? Tem muita gente que teve a mesma situação sua e não ficou igual você. Claro, tem um aspecto aí do temperamento, a personalidade, mas mesmo assim. Entende? Nós usamos as nossas dores, nós usamos a nossa história para justificar não mudarmos, não melhorarmos, não crescermos, não decidirmos amar. Pensa na quaresma que nós estamos vivendo. Quaresma é tempo de penitência, né? Assim, até se diz que a quaresma é um tempo penitencial. Quando você olha até as orações ali, litúrgicas da missa, oração após a comunhão, oração sobre as oferendas, a oração do dia, né, chamada coleta, essas orações, você vê, todas elas vão nesse sentido da penitência, né? Da penitência. O que adianta as penitências que a gente faz, às vezes eu me pergunto, no tempo da quaresma? Não tomar refrigerante 40 dias, jejuar toda sexta-feira, ou jejuar quarta e sexta. Não, é ótimo, acho que você tem que fazer. Eu mesmo faço e sou muito fã, por exemplo, do jejum, é um alimento espiritual, deve ser vivido não só na quaresma, na minha opinião, mas quer dizer, você entende o que você está fazendo? Sinto muito, não compreendo. Você entende o que você está fazendo? Você entende que a penitência que você pratica precisa estar a serviço do amor, precisa estar a serviço da humildade. Você entende que o jejum que você faz precisa estar a serviço da sua decisão de amar como Deus ama. Que é isso, Vitor? Que prepotência é essa, amar como Deus ama? Isso não é possível não, Jesus falou, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou Jesus não é Deus? Jesus não nos pediria para viver uma coisa que não pudéssemos. E por nós mesmos não podemos, não. Mas Ele nos pediu para viver isso porque Ele veio trazer a graça e não só o exemplo. Se Jesus tivesse trazido o exemplo de como viver, seria a mesma coisa do Antigo Testamento. Eles já tinham a lei. Mas é que Jesus trouxe a graça. Jesus trouxe a morte do homem velho e o renascimento de um homem novo, que a gente recebeu isso no batismo. Ele trouxe a graça. Então você percebe que quando você jejua, que quando você faz penitência, você está expressando a sua decisão de amar, de mudar, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser santo, de ser mais humilde. Tem gente que jejua, faz penitência e depois se acha credor de Deus.
Já viu isso? O credor de Deus? Eu vou à missa todo dia, eu rezo o rosário, eu faço penitência, eu jejuo, igual o evangelho de hoje, né? Vocês viram o evangelho de hoje? O evangelho de hoje, Jesus conta aquela parábola, né? Aquela história, olha, um fariseu e um publicano entraram no templo, os dois estavam orando. O fariseu lá na frente dizia, Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como aquele homem que está ali atrás. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano lá atrás batia no peito de Jesus, que nem ousava levantar a cabeça para o céu. Batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. E Jesus disse, esse último voltou para casa justificado. Mas nós temos a mania de jejuar, de fazer penitência e alimentar o orgulho. E nós fazemos essas coisas e secretamente nos achamos melhores do que as outras pessoas porque a gente faz o que elas não fazem. Ah, tenha paciência. Vai plantar batata. Você não está entendendo nada. Você não entendeu nada. Eu não entendi nada. Nós não entendemos nada. Porque facilmente a gente vive assim a fé. E a gente tem que ter muito cuidado. Você percebe isso? Quer dizer, eu jejuo, eu faço penitência, mas Deus não é o meu credor. Depois acontece uma coisa na minha vida, olha, eu jejuo quarta e sexta, eu rezo o rosário todo dia, vou na missa todo dia, rezo, educo meus filhos, não faço nada de errado, não cometo nenhum pecado mortal, aí de repente aparece um problemão na sua vida. Aí você fica com raiva de Deus, porque Deus é obrigado a fazer o que você quer, porque você jejua, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Quer dizer, você vira credor de Deus. Deus vira seu devedor porque você está jejuando. Porque você vai à missa todo dia, porque você reza o rosário. A gente não é credor de Deus. A gente não faz isso como... Não, a gente faz isso humilhando a nossa carne, humilhando a nossa pobreza, reconhecendo que somos fracos. Nós somos tão fracos, tão pobrezinhos, que nem acreditar no amor incondicional de Deus de verdade a gente consegue. Tão bosta que a gente é, desculpa o termo. Nem acreditar no amor incondicional de Deus por nós a gente consegue. E a gente precisa de vários estímulos externos para acreditar nisso. A gente só acredita quando tudo está bem. Me lembro uma vez um grande amigo, eu estava na casa dele, a gente descendo no elevador, muito próximo mesmo. Ele, não tem nada que reclamar da vida, minha vida, Deus abençoou, isso e tal, uma pessoa muito bem de vida, assim, tudo. Eu fico até com vergonha, porque Deus abençoou tanto a minha vida e tal, e uma visão também muito assim das coisas, né? Aí, tempos depois, ele passou uma penúria mesmo, sabe? Perdeu tudo. Ficou assim, uma situação muito difícil. E eu fiquei pensando, né? Tempos depois, lembrei disso, falei, nossa, a gente tem essa mania, né, de se colocar como credor de Deus, a gente tem essa mania de criterizar também a bênção de Deus a partir dos bens temporais apenas. Né? Como isso é triste assim. Tudo seria tão melhor na nossa vida simplesmente, assim, simples, uma coisa simples, se a gente apenas acreditasse no amor incondicional com Deus, não acreditasse para valer, sem se apoiar em razões humanas, em estímulos, em nada, acreditar mesmo, assim, tudo seria diferente, tudo. Só isso, não precisava mais nada, só isso, todo o resto viria em acréscimo. Então veja, nós precisamos de cura interior por causa disso. Né? Então eu convido você, meu irmão ali, dedilhar o violão, para nós terminarmos esse primeiro momento. Convido você a colocar a mão no seu coração. Fechar os seus olhos.
E eu convido você, nesse primeiro momento do grupo, do encontro, você tomar a decisão de amar. A cura que você precisa vai vir a partir da sua decisão de amar. Você precisa tomar a decisão de amar. Tomar a decisão de amar. Tomar a decisão de ser santo. Olha só, olha aqui para mim, só um minuto. Essas nossas feridas, essas nossas imaturidades nos tornam muito egoístas. E quem quer amar precisa vencer o maior apego da existência humana. Não é apego a dinheiro, não é apego a bens materiais. Isso também precisa ser vencido, apego a prestígio, não. É o apego que nós temos a nós mesmos. O apego à nossa razão, ao nosso juízo, à nossa opinião. Minha avó sempre falava assim comigo, mas você é de opinião, né? Um jeito carinhoso de me chamar de orgulhoso. Você é de opinião, quer dizer, o apego que nós temos à nossa opinião. Tudo tem que ser do meu jeito, eu estou sempre certo, eu sei de tudo. O apego às nossas razões, né? Quem é apegado às suas próprias razões nunca consegue perdoar, nunca consegue amar, nunca consegue ser misericordioso, nunca consegue ir além do erro da pessoa, quer dizer, ele está sempre na justiça, nunca na misericórdia. A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Mas a misericórdia não. A misericórdia vai além da justiça. Deus não nos trata como exigiriam as nossas faltas, nem nos pune em proporção aos nossos pecados, diz o Salmo. Ele vai além, né? A misericórdia é isso. Você extrapola a coisa da razão, do justo, você ama, é só amor, você vai lá e você ama, e você deixa de estar apegado à razão, se você está certo, se você não está certo. Eu sempre digo, quando tem briga numa família, o que mais impede as pessoas de se reconciliarem é que cada um está apegado à sua opinião, à sua razão. Todo mundo está certo, ninguém está errado. E a pessoa não consegue ver que a reconciliação é muito mais importante do que ter razão. Ela não consegue. Não consegue. Por quê? Porque ela não consegue dar esse passo que Jesus disse para nós, sede misericordioso, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Ela não consegue. Ela não consegue ir além do que é justo. Não, isso não está certo. Isso não está certo. Ela não consegue. Tem que ser o que é certo. Tem que ser o que é justo. A misericórdia, não existe misericórdia sem miséria. Misericórdia, miséria. Você junta coração e miséria, forma a palavra misericórdia. É o coração que se volta para a miséria. Deus é misericordioso, ele não se importa, ele não fica cioso dos nossos erros, das nossas falhas, ele nos ama sem a gente merecer, sem a gente ter mérito, sem a gente ter nada para dar em troca. Igual aquela parábola que saiu esses dias, né, terça-feira, que Jesus contou do servo cruel, né? O patrão perdoou toda a dívida de um que devia uma fortuna, esse mesmo foi lá e não perdoou o colega de trabalho que devia uma coisinha de nada. Aí o patrão mandou chamar, servo mau, cruel, perverso, eu não te perdoei, eu não agi com misericórdia, por que você não podia agir igual? A gente, rapaz, pelo amor de Deus, nós somos, olha, como disse Deus a Moisés, né? Esse povo, Moisés subiu no alto do monte lá, já estava lá há muito tempo. Como ele demorava a voltar, Moisés estava lá escrevendo as tábuas da lei com Deus. E aí Deus disse, olha, desce depressa, porque o povo fez um bezerro de ouro e está adorando o bezerro de ouro. Esse povo é um povo de dura cerviz, né? Cervical. É um povo que não dobra a cabeça. Povo duro.
A gente é assim, a gente é duro, a gente quer a misericórdia de Deus, mas é implacável com o outro. Em relação ao outro, a justiça. Em relação a mim, a misericórdia. Nós somos assim, eu e você. Sem querer exagerar demais, mas nós somos assim. E a gente percebe isso nas pequenas coisas da nossa casa, da nossa vida familiar. Não são coisas grandes, não. Nas pequenas coisas. Como nós não aceitamos ser contrariados, como nós não aceitamos que pensem diferente da gente, como a gente quer colocar o outro num molde para que aquela pessoa seja do jeito que eu quero que ela seja. Isso não é amar. Não é triste quando um marido faz isso com a esposa ou vice-versa. Quer anular o outro, quer impedir ele de ser do jeito que ele é, quer impedir ela de ser o que ela é. Eu tenho um padre amigo meu que diz assim, uma só carne, duas pessoas. Padre Luque, uma só carne, duas pessoas, viu? Duas pessoas. Cada um tem que ter seu espaço, cada um tem que ter liberdade de crescer, de sabe, essa coisa que às vezes tem, né, a nossa incapacidade de amar, e quando a gente leva isso para a família, para o casamento, né, pessoas controladoras, né, o controlador, ele faz chantagem com o outro, faz chantagem com o outro para forçar o outro a ceder, para forçar o outro a chegar no jeito que ele quer. Viu isso? Quando a gente fica sem falar dentro de casa, quando a gente briga com tudo. Nós somos assim. E a gente vê isso nas pequenas coisas, não é nas grandes. Nas pequenas que a gente vê. Isso tudo mostra que nós precisamos de cura. Porque essas coisas têm a ver também, não só, tá? Não só, dá para esgotar o tema, não. Mas tem a ver com a nossa história, com o modo como nós fomos criados, a experiência que nós fizemos com o nosso pai, com a nossa mãe na escola, essas experiências de abandono, humilhação, essas experiências de baixa autoestima, tudo isso a gente vai internalizando e leva depois para a vida. Leva para dentro do casamento, leva para o namoro, leva para o modo como a gente cria os filhos. Entendeu? Tem pai e mãe, por exemplo, que não consegue amar os filhos assim, tentando parecer com Deus, deixando os filhos livres, deixando, sabe, não é livre no sentido de não corrigir, de não educar, mas no sentido de querer, assim, controlar totalmente a decisão dos filhos, o que o filho vai fazer de faculdade, o que o filho vai fazer disso, daquilo, quer dizer, não tem, a criança, o adolescente é criado numa rigidez que nem Deus tem com a gente, nem Deus trata a gente assim. E o pai e a mãe, às vezes, tratam os filhos assim, numa rigidez. Olha, a criança que cresce num ambiente rígido, depois se torna um adulto cheio de problemas. Cheio de problemas, de baixa autoestima, complexo de inferioridade, perfeccionismo. É incrível. Incrível isso. Então nós temos que pedir ao Senhor para curar nossas feridas, para que a gente seja melhor, para que a gente ame, para que a gente se abra à misericórdia. Deus quer que a gente seja misericordioso. Né? Esses dias no grupo aqui eu fiz uma pregação e eu falava, olha, você quer saber quando você chegou já num patamar de santidade? É se você parou de julgar os outros. Pai, isso é difícil, né? A gente pode não falar, mas aqui dentro, está o tempo inteiro julgando o outro. O tempo inteiro julgando. Isso é, pai, um negócio difícil, né? Um negócio difícil. Jesus falou, não julgueis e não sereis julgado. Com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Cuidado. Quando alguém te sacaneia muito, você pede o quê para Deus? Para castigar ele? Então, cuidado que você vai ser medido assim também. Ou você pede a misericórdia para ele. Que Deus o perdoe, que Deus toque o coração dele. O que ele fez comigo não tem problema. Eu quero que o Senhor toque ele. Sabe, é o amor. E nossas feridas não são um impedimento completo, mas são um atrapalho para que a gente ame. Então põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor essa graça.
Faça essa oração você mesmo e peça a Jesus a graça de perdoar. Peça a Jesus a graça de perdoar. Diga, Jesus, dá-me a graça de perdoar os meus irmãos, de ser misericordioso. Dá-me essa graça, Senhor Jesus. Vamos fazer essa oração, nem é o que eu ia fazer, mas vamos fazer. Coloca a mão no seu coração. Queria te convidar, você pensar nas pessoas que te fizeram sofrer, nas pessoas que te fazem sofrer ainda, nas pessoas que te decepcionam, nas pessoas que não são do jeito que você gostaria que elas fossem. E você tivesse agora essa decisão em oração de perdoar. Sabe, perdoar também é aceitar que o outro, aceitar o defeito do outro. Também, não é só isso, mas é também. Eu te convido, pensa nas pessoas então que te ofenderam, que ainda te ofendem, que te magoam, que te fazem sofrer. E perdoa essas pessoas agora. Está dizendo aí do seu lugar. Diga, eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo agora todos que me ofenderam. Eu perdoo agora todos que me maltrataram. Eu perdoo agora todos que me ofenderam, todos que me maltrataram, todos que me fizeram sofrer. Todos aqueles que não me aceitam. Coloca a mão no seu coração, repita comigo, diga, eu em nome de Jesus, eu perdoo agora todas as pessoas que eu percebo que elas não aceitam que eu seja como sou. Eu perdoo todas aquelas pessoas as quais não me sinto aceito por elas. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu marido ou esposa, conforme. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo meus filhos. Em nome de Jesus eu perdoo. Eu perdoo as pessoas do meu trabalho. Eu perdoo as pessoas que me caluniaram. As pessoas que falam mal de mim. As pessoas que tentam me humilhar. Eu perdoo, Senhor Jesus. Eu perdoo agora. Em teu nome, Jesus. E eu te peço, cura meu coração, Jesus. Cura, Jesus, todas as dores, todas as feridas. Cura, Jesus, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue, Jesus. Peça a Jesus para lavar o seu coração. Fala, Jesus, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu peço que ele lave meu coração agora. Lava meu coração de toda dureza, de todo rancor, de todo comportamento amargurado. Senhor Jesus, se eu sou uma pessoa amargurada, lava meu coração agora de toda amargura. Se eu sou uma pessoa dura, lava meu coração, Jesus. Se eu sou uma pessoa deprimida, melancólica, lava meu coração, Jesus. Eu te peço hoje, por favor, Jesus, cura as raízes na minha vida, na minha história, de toda depressão, de toda dureza de coração, de toda baixa autoestima. Diga assim, Senhor Jesus, se eu tenho baixa autoestima, se eu não acredito no meu valor, se eu estou o tempo inteiro querendo que as pessoas gostem de mim, cura meu coração, Jesus. Cura, Jesus. Se eu tenho ansiedade, se não me sinto seguro, mas sempre inseguro, cura meu coração, Jesus, de toda ansiedade, de todo medo.
de todo transtorno de ansiedade. Cura agora, Jesus, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue, Jesus. E dê essa graça, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu sinto que o Senhor está, assim, oxigenando o interior de algumas pessoas aqui, fazendo, assim, brilhar a luz, né? Como quando, assim, o tempo está fechado, assim, as nuvens escuras, e de repente o sol começa a brilhar. E aquele escuro do céu vai passando, vai passando. Eu sinto, o Senhor me dá essa imagem, assim, como os raios do sol que vão cortando as nuvens escuras. E Jesus está, assim, dando essa leveza, dando essa coisa boa no seu coração. Uma sensação, deixa eu dizer, tem pessoas aqui que estão agora com a sensação, Deus está dando essa experiência sensível a algumas pessoas, a sensação de que é possível amar. Eu posso amar, posso ser diferente. Posso vencer minha dureza, meu egoísmo, eu posso. E Deus está colocando no seu coração o eu quero, sabe? Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero. Nós vamos encerrar essa oração cantando essa música, sabe? Essa, eu quero amar, eu quero ser, sabe? Conhece essa música? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Põe a mão no seu coração agora. Você que está tendo dificuldade de perdoar uma pessoa, o Senhor coloca no meu coração. Você quer perdoar, mas você sente uma dureza, você sente uma barreira, você sente um desconforto quando você pensa nisso. Peça a Jesus a graça agora. Diga, Jesus, eu quero amar. Jesus, eu quero perdoar. Dá-me a graça de perdoar de coração. Peça isso para Jesus agora. Se você tem dificuldade de perdoar uma pessoa porque ela te magoou muito e ainda te magoa até, perdoe agora, perdoe. Diga, Jesus, eu quero perdoar esta pessoa de coração. Sozinho. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração. Antes de retornar a cantar novamente, eu quero amar, vem Espírito, sozinho eu não posso. Pense nas coisas que você não consegue vencer. Pense nos pecados que você não consegue vencer. Pense nas pessoas que você não consegue amar. Pensa nas pessoas que você tem bloqueio, que você tem dificuldade.
Pensa nessas coisas que parecem difíceis para você. E que você sabe que sozinho você não consegue, mas com a graça você consegue. Então diga, eu quero amar mais uma vez. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Quebra a nossa dureza, Senhor. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. O Senhor está vencendo a sua dureza, está vencendo a minha dureza. Quando uma pessoa ofende a gente fica tão preso na dor que a gente não consegue deixar para lá, né? E amar. Amar é tão melhor. Amém, amém, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.